Boa tarde, boa tarde. Que a doce e gloriosa presença do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vós. Hoje é dia 2 de janeiro de 2025, o primeiro dia útil do ano de 2026. E eu quero compartilhar uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, para que você possa, neste ano, conseguir conquistar a coroa incorruptível, a coroa da vitória. Amém? É com muita alegria que eu, pastor Bruno Roberto Ramos, estou nesta tarde, junto com cada um de vocês, para compartilharmos a palavra de Deus. Poxa, foi uma virada de ano sobrenatural. Foi marcada com muitas conquistas. As lutas foram muitas. Nem podemos imaginar que vencemos tantas lutas durante o ano de 2025. Mas a verdade é que não há vitória sem luta. Não é verdade? Temos que lutar, assim como o nosso mestre lutou, assim como os nossos antepassados também lutaram e alcançaram a coroa da justiça. Eu estou privilegiado, muito feliz, pois sou casado com uma ex-missionária que nesse dia 31 o Senhor a chamou e a consagrou a pastora, confiando ali mais um reforço para que possamos juntos alcançar o máximo de almas para o nosso Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz que o Senhor Deus, Ele é o Pai das almas. Deus é Pai de todas as almas viventes, queira elas estejam na luz ou estejam nas trevas, andando na verdade ou andando na mentira. São almas, são de Deus. São ovelhas que precisam encontrar com o sumo pastor, o sumo sacerdote, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é com muita alegria no meu coração que eu venho nesta tarde continuar pregando a palavra do Senhor, pois o ano que se passou teve muitas lutas no início, muitas dificuldades para que eu voltasse assim a entender qual era o propósito de tudo aquilo que o Senhor estava permitindo, mas no decorrer do ano Ele foi abrindo portas que não existiam, abriu porta aqui neste canal maravilhoso, onde eu já preguei o Evangelho. 50 mil pessoas já ouviram o Evangelho através da minha boca. É muito bom, né? É muito bom saber que as pessoas têm parado para ouvir aquilo que sai da boca deste humilde servo do Deus vivo, né? Porque, na verdade, existem pessoas que ignoram, porque vê alguns vídeos de pessoas que postam coisas que não edificam, e tem aquelas pessoas que não foram chamadas ainda para pregar o Evangelho, mas é uma ferramenta poderosa e maravilhosa, o YouTube, o Google, para que o Evangelho possa se propagar, né, entre todas as pessoas, nações, países, né, e línguas. Então, veja bem, era uma porta impossível aos meus olhos, mas se tornou possível, porque Deus, Ele permite, né, Ele tira coisas da gente, a gente não entende, mas depois Ele vem numa simplicidade e coloca uma ferramenta como colocou nas minhas mãos, para que eu possa transmitir a palavra dele, porque Ele me chamou, né? Eu já dei meu testemunho, eu era um ex-cachaceiro,
Hoje eu sou um pastor, prego o Evangelho para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho o canal Pastor Bruno Roberto Ramos no YouTube e faço aqui não por interesse e nem por vanglória. Faço porque fui chamado para pregar a palavra de Deus, né? E quero que todos aqueles que ouvirem e assistirem aos vídeos, as pregações, aquele momento pequeno, são apenas 20, 25 minutos máximo, para que você possa parar tudo que você estiver fazendo e ouvir o que o Espírito Santo tem para falar através desta alma aqui, que já passou por muitas lutas, dificuldades, mas não desistiu. É firme na rocha até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir a palavra de Deus. Preste atenção para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque talvez você pregar é mais uma religião. Não, é a palavra de Deus. Não é uma placa de uma igreja, não é uma placa de uma denominação. É a palavra da salvação. É aquilo que Deus, através de homens cheios do Espírito Santo, deixou para mim e para você, para que quando entrasse no nosso coração, alcance o nosso espírito e nós venhamos ser bem-aventurados e vencedores em Cristo Jesus. Amém? Palavra do Senhor que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, 24, 25, 26 e 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 23. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar comparticipante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio entre todas as coisas. Os atletas os fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Aleluias. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha que palavra que o Espírito Santo está nos dando nesse primeiro dia útil, segundo dia do mês de janeiro, para que nós possamos meditar em nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele está mencionando aqui que o reino dos céus, ele tem que ser tomado, como o Senhor Jesus disse, à força. Porque, talvez você não saiba, mas nós corremos atrás de uma coroa que vai ser entregue para o Senhor Jesus Cristo por vencermos a batalha. Aí o apóstolo Paulo, ele coloca, ele usa essa método para se comparar a salvação como uma disputa de futebol. Veja bem, os atletas começam a treinar-se durante todos os dias, a se prepararem, para que quando chegar o campeonato, quando chegar a disputa do campeonato, eles possam entre si se competirem uns com os outros, né? Você sabe muito bem, né? Nós moramos aqui no estado de Minas Gerais e muitas das vezes tem uma competição entre Cruzeiro e Atlético, Atlético e América, Cruzeiro e América, América e Cruzeiro e vice-versa. E todo o Brasil e o mundo inteiro tem esse tipo, né, de disputa, que é o futebol, que é o basquete, que é o vôlei.
Então, o apóstolo Paulo, muito bem usado pelo Espírito Santo, ele coloca que assim também é a salvação. Porque quando você recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, aí você está entrando numa disputa do bem contra o mal, da verdade contra a mentira, da corrupção contra da incorrupção contra a corrupção. Você compreende o que eu estou dizendo? Porque veja bem, os atletas se preparam, começam ali se prepararem, fazer os seus exames, fazer os seus treinamentos, para que quando chegar o campeonato eles tenham outra batalha. Qual? Enfrentar o time adversário, enfrentar a guerra. E é ali que vai se ver aquele que está mais disposto a conquistar a coroa. Então você vê que time de futebol tem uns que dá todo o sangue, tem uns que coloca toda a força, mas tem uns também que não tá nem aí, né? Se ganhar ou se perder, ó, tá caindo lá na conta, é ou não é? Tá caindo lá na conta, ó, não tá nem preocupado. Assim é a vida em todo lugar, na empresa, né? Na família, né? Existem pessoas que não se esforçam. E é importante que você aprenda isso, porque o Senhor Jesus é quem disse que o reino dos céus é tomado, é conquistado por esforços. E só os que se esforçarem poderão conquistá-los. Assim também é uma disputa de campeonato, é uma disputa de futebol, é uma disputa entre o bem e o mal. Temos que nos colocar de corpo, alma e espírito, dar todo o sangue, né? Há de ser que, eu não sei, mas os times mineiros, não sei como terminaram, mas já teve anos de mais foguetes. Esse ano teve menos, mas veja bem, então quando se esforçam mais, quando se dedicam mais, quando não se valoriza muito, muito mais o valor, mas sim o que está em jogo, porque, por exemplo, há pessoas que têm um sonho, né, de levantar, jogadores que têm um sonho de levantar a taça do mundo. Então, vai ter que se preparar dobrado, vai ter que lutar dobrado, vai ter que dar a alma e o coração por inteiro para chegar, né, ali no seu objetivo. Assim também somos nós. Quando recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que praticar o que está escrito na palavra. Paulo diz: faço tudo por causa do Evangelho, aleluias, para dele me tornar comparticipante, né? Então ele está dizendo: olha, eu também sofro o que vocês sofrem, eu passo o que vocês passam. Não dói só em vocês, dói em mim também. Dói em mim também. Então assim existem times aí que uns dão sangue e outros chupam sangue, né? Sunga-sunga, o famoso suga-suga, gosta de sugar o sangue do outro colega de trabalho, do outro colega de classe, do outro colega né? Então tem que dar o sangue, meus irmãos. O reino do céu vai ser tomado por esforço. Assim como um atleta quer chegar a ser campeão esse ano, se ele não pôr toda a força, se ele não colocar todo o vigor ali, ele não vai chegar. Não vai chegar. Por quê? Porque se ele fizer corpo mole, o outro vai fazer. Vai dar tudo de si. E vai chegar lá no final e vai levantar a coroa. Assim é a salvação. Muitos têm sido chamados, aceitados Jesus, mas não têm colocado toda a força. Tem parado no meio do caminho por causa dos obstáculos, por causa das lutas, por causa dos levantes, por causa das percas, por causa da perseguição, por causa da calúnia e da afronta. Mas você não pode olhar nada disso este ano. Este ano você tem que levantar a cabeça. Este ano você não pode olhar nem para a esquerda e nem para a direita, como disse o Senhor Deus a Josué. Você tem que seguir em frente, aonde você quer chegar, a ser cheio do Espírito Santo. Então, no momento que Deus vê dentro do seu coração o seu esforço, a sua vontade, Ele vem e te sela por inteiro. Ele vem e te capacita. Não é assim? Os jogadores batalham, lutam, esforçam, treinam, vão lá, faz o gol, volta, o time sai em primeiro, vai indo, ganha o campeonato. E quando eles ganham o campeonato, eles ganham o quê?
eles ganham uma recompensa pelo esforço que tiveram durante todo o ano. Assim vai ser todos nós, né? E mesmo com muita dificuldade, com muita luta, nós temos que permanecer firme, porque ele diz assim, olha, versículo 25, e todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas os fazem para alcançar uma coroa perecível, porque ganha um ano, o outro já não ganha, né? Então já fica esquecido. Só o que é ganhado é lembrado só naquele ano, né? Então a Bíblia diz que nós, porém, uma coroa que não se acaba, que é a coroa eterna. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, eu aplico socos no meu corpo e torno-me escravo. Escravo, aleluia, para que depois de pregar para outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Então a palavra do Senhor é: vamos batalhar, lutar, para que quando vier as tempestades, as lutas para quererem nos tirar do propósito de Deus, mesmo nocauteado, mesmo bofeteado, mesmo, né, desesperado, aflito, angustiado, nós permanecermos firmes, né? Porque foi o Filho unigênito, nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, que nos chamou para conquistar esta coroa eterna. E se nós colocarmos toda a nossa força, se nós dermos todo, sabe, nos esforçarmos mesmo, de corpo, alma e espírito, não tem bandeira branca para Satanás. É vencer ou vencer. Davi disse que ainda que um exército o cercasse, ele não temeria. E ainda que os inimigos se levantassem contra ele, no Senhor ele confiaria. É muito forte, né? Então você não tem que temer. Você tem que confiar no Deus Todo-Poderoso, que é juiz, e juiz de todas as almas. Porque o nosso Deus, ele é Pai de todas as almas, Pai de todos os espíritos. Deus tem o controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz que a balança do nosso Deus é justa. E que Deus não tem, profeta Ageu capítulo 1, Deus não tem inocente por culpado e nem culpado por inocente. Então é você que vai colocar toda a sua força este ano para conquistar a coroa incorruptível. A coroa que não se corrompe, a coroa que não se vende. Essa coroa é o Espírito Santo. É buscar de corpo, alma e espírito, ser revestido do Espírito Santo, ser selado, ser uma carta, mas uma carta selada. Porque carta sem selo não chega no destino. O correio até tenta, mas não dá. Tem que ter o selo. Porque sem o selo, quem precisa receber essa carta não tem como. Então o Espírito Santo que desceu quando Jesus chegou é o que te garante a entrada eterna na vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Deus ilumine os teus caminhos. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe todos os teus empreendimentos. Que você coloque Deus no controle de todas as coisas. Que a sua vida, que a sua casa, que a sua família seja abençoada pelo Deus de Israel. Que toda ferramenta preparada contra a sua vida não vai prosperar. Porque o Deus Todo-Poderoso é quem te guarda, quem te livra e que te protege de todo o mal. Que Deus continue levantando homens, mulheres, jovens, crianças e adolescentes para fazer a sua obra no meio de uma nação onde o pecado, a mentira tem tentado sobressair. Mas o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do nosso Deus, seja na minha vida e na sua vida. O nosso Deus, o Pai das almas, Ele tem todo o controle. Deus abençoe, Deus te proteja, Deus te ilumine. Pastor Bruno Roberto Ramos, orando por você e por sua família, hoje, amanhã e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Com licença.